Bem-vindo ao podcast Empreendedor Liberal. Tema de hoje: como definir qual negócio abrir. Meu nome é Washington Ramos. Olá, bem-vindo, Robson Kerle. Bom, abrir um negócio não é uma tarefa tão fácil assim. Se fosse, muitas empresas hoje não estariam fechando e nem muitos empreendedores estariam voltando para a CLT. E aí, Robson, como você pode nos explicar isso melhor? Então, existem duas formas de você escolher qual negócio abrir. O ideal é que você utilize as duas, inclusive. Como assim? Você pode definir de dentro para fora ou de fora para dentro. Como assim de dentro para fora e de fora para dentro? Quando eu falo de dentro para fora, é você primeiro listar as questões internas que estão dentro de você e eu já vou falar quais são. De fora para dentro é quando você não analisa as questões externas suas, mas sim as questões de ambiente, as questões de mercado, as oportunidades, as necessidades das pessoas. Por isso que eu falei, o ideal é que você utilize as duas. Na primeira parte, que seria essa questão interna, você vai fazer listas, você vai criar listas. E como vão ser essas listas? Primeira lista que você vai fazer, você vai começar pela sua formação. Como assim? Se você é um dentista, um advogado, um engenheiro, você se formou em qualquer área. Então, a sua formação, você vai listar. Pode ser que você tenha mais de uma formação. Pode ser que você tenha formação em faculdades, em cursos técnicos, cursos profissionalizantes. Todas as suas formações você vai listar. Todas. Ah, mas tem um número específico? Quantas você tiver, quantas você lembrar. Você vai listar todas as suas formações. Segunda lista que você vai fazer é a lista de habilidades. Todas as habilidades que você possui. Por que você vai listar todas as suas habilidades? Existem habilidades que você adquiriu em alguns trabalhos que você realizou e existem habilidades que você já tem de forma nata, digamos assim, ou por alguma atividade que você faz. Exemplo, você trabalhou em algum local com vendas. Então você começou a ganhar essa habilidade, adquiriu habilidade com vendas. Você vai colocar essas habilidades. Não, você trabalhou em um outro local onde você trabalhava numa fábrica, fazia muitos trabalhos manuais. Você acabou ganhando essa habilidade com trabalhos artesanais, manuais. Você vai listar essa habilidade. Ah, e qual o tamanho da lista? O tamanho da lista que você conseguir criar. Se você tiver 10, 5, 7, 100, 1000 habilidades, não importa. Você vai botar o tamanho da lista que você conseguir criar. Então você já tem uma lista com todas as suas formações. Detalhe, formações essas podem ser formais ou informais. Às vezes você fez apenas cursos gratuitos, ou então cursos online, não importa. Todas as formações, lista e depois seguinte com todas as habilidades. Por último, eu quero que você faça uma lista com todos os seus interesses. Como assim? Todos aqueles temas que de alguma forma te interessam. Eu gosto de pedalada, né? De pedalar, de bike. É um interesse, eu coloco lá. Eu gosto de outros tipos de esporte, gosto lá. Tenho hobbies, seja hobby de artesanato, costura, não importa. Qualquer tipo de hobby, jogos, esporte. O hobby que você tiver, lista todos os hobbies, tudo. Basicamente tudo que te interessa. Ou simplesmente coisas que você pesquisa porque você gosta muito. Você vai criar uma lista de interesses. Da mesma forma, qual é o tamanho dessa lista? O tamanho que você conseguir colocar nessa lista. A partir daqui você tem uma lista, 3 listas com vários campos. Se eu não tenho nenhuma formação, não tem problema. Faz apenas a lista das habilidades e dos interesses. Se eu não tenho habilidades ou não tenho interesse em nada que chame a atenção, tudo bem. A gente vai para a segunda parte. Dá para você pensar em abrir negócio por outra forma. Mas vamos começar por essa, finalizar essa primeira parte. Criadas essas 3 listas, o que você vai fazer agora é começar a observar quais problemas que não são resolvidos de forma satisfatória na área onde você quer atuar.
Se você pensa em montar um negócio, se você pensa em trabalhar por conta própria, obviamente você vai trabalhar numa determinada região. Então você vai começar a observar nessa região os concorrentes, as outras pessoas e aquilo que não está sendo resolvido de forma satisfatória. Se você tem interesses, se você tem hobbies, se você tem coisas que você procura fazer, então obviamente que você procura serviços dentro dessas áreas. E provavelmente em algum momento você pode não ter sido bem atendido em alguma coisa que você quis, seja num serviço, seja num produto. Então você pode começar a listar isso aí. O que na minha região eu não estou sendo bem atendido? O que não está sendo bem resolvido na minha área, na minha região? Então você começa a ter indícios de para onde você pode se direcionar. Outra coisa, observar problemas que outras pessoas estão tendo e que não estão sendo resolvidos. E aí você começa a fazer um paralelo dentro das listas que você fez e desses problemas que ou você ou que outras pessoas não estão conseguindo ser bem atendido. Essa é a primeira parte. Primeiro eu falei para você criar listas em tudo que vier à cabeça. Porque no primeiro momento eu não quero que você limite suas possibilidades. Pelo contrário, eu quero que você tenha um leque de possibilidades. Só que no segundo momento você tem que começar a filtrar as possibilidades. Então agora eu quero que você pegue como ponto de partida essas dificuldades, esses problemas que ou você ou outras pessoas não estão conseguindo resolver. Eu quero que você comece a eliminar aquelas oportunidades que você colocou na sua lista, que você vê que não estão sendo procuradas. Então já é um bom indício você eliminar isso aí. Dentro das possibilidades que sobrou, o que é um próximo bom indício a se fazer? Você começar a tentar juntar. Se você conseguir juntar algo que seja uma formação já sua, que esteja dentro das habilidades que você possui e que também esteja dentro dos seus interesses, você começa a criar uma conexão e a limitar o número de possibilidades. Vou dar um exemplo. Eu percebi que eu tenho 5 formações, juntando formais e informais. Dentro dessas 5 formações, eu percebi que 3 delas eu tenho muitas habilidades. Eu já atuei ou tenho habilidades grandes para atuar nelas. Então as outras 2 talvez seja interessante eliminar. Eu já tenho 3 que estão sendo filtradas. E dentro dessas 3 que eu tenho muitas habilidades, que eu posso atuar em qualquer uma das 3, eu percebo que 2 delas estão muito dentro da minha área de interesse. Então eu já eliminei mais uma, fiquei com 2 possibilidades. E agora eu faço essa análise. Quais dessas que realmente estão tendo procura e que não estão sendo atendidas? Então a partir daí você começa a filtrar até chegar num ponto comum que é qual de fato é a oportunidade que mais tem a ver com tanto as necessidades das pessoas, com a demanda de mercado e com as minhas habilidades, meu interesse. Se você conseguir juntar algo que esteja dentro de tudo isso, é o melhor dos mundos. Essa é a primeira parte, a parte que eu falo que é interna. Ah, mas se eu não tiver nada de interesse, como eu falei, eu posso mesmo assim buscar uma oportunidade de algo para trabalhar por conta própria? Com certeza. Agora vem a segunda parte, que é a externa. Agora você não vai olhar mais para você. Você vai olhar para o mercado. Você vai olhar para o que o mercado oferece. Dentro dessa segunda parte, que é olhar para o que o mercado oferece, a primeira coisa que você vai ver é ver demanda na região. Você agora vai começar a pesquisar quais são as demandas na região. E como você faz isso? Você faz isso muito observando, mas você faz isso também através de ferramenta. É a ferramenta que eu vou falar agora, que você vai utilizar não só para ver toda a segunda parte de estudo de mercado, mas também a primeira parte, a questão de problemas resolvidos ou não. Você vai usar o Google Planner, planejador de palavras-chave. O que acontece? Você atua numa determinada região. Vamos supor que eu atue na região do Rio de Janeiro, só ali no Grande Rio. Então eu começo a jogar palavras-chave de coisas que eu acredito que estão sendo procuradas. Primeiramente, aquilo que você acredita.
Mas aí você joga essas palavras-chave, você segmenta só naquela região local. E você começa a ver quais são as buscas que tem pelaquele produto ou serviço que você pensa em oferecer. Isso serve tanto para a primeira parte, que você já fez essa análise em todas as oportunidades que você vislumbrou, e agora você começa a jogar essa demanda de região e ver quais são as buscas. A partir dali, inclusive, você vai obter outras ideias de palavras-chave. Você começa a se orientar e a se guiar para algo que talvez você nem tenha se atentado. De repente, você jogou uma oportunidade ali no planejador de palavras-chave, e o planejador de palavras-chave mostra que as pessoas estão procurando por outros produtos e serviços naquela região. A partir daí, você vai para a segunda parte da pesquisa de mercado externa, que é o externo, essa segunda parte, que é ver os concorrentes. Vendo uma vez aquilo que está sendo procurado, eu começo a pesquisar na internet sites e pessoas e empresas que oferecem aqueles produtos e serviços que estão sendo procurados. A partir dos concorrentes que eu começo a analisar, eu começo a entender como que eu vou me posicionar. Porque se já tem outras pessoas oferecendo, como que eu vou me posicionar? Eu vou oferecer algo diferente? Eu vou ter um preço diferenciado? Ou eu vou conhecer como que são esses concorrentes na prática e ver de repente se eu posso ter um atendimento diferenciado? O fato é, você começa a ver a demanda de região, o número de concorrentes, para ver se é uma boa oportunidade atuar naquela ideia que você jogou ali no planejador. Obviamente você vai procurar uma lista de ideias. Inclusive tem um podcast nosso que nós fizemos falando somente sobre ideias de negócios para investir, para trabalhar por conta própria. Mas você vai começar a ver se na sua região, se na área que você pretende atuar, tem uma demanda e se os concorrentes estão suprindo essa demanda ou não, para você começar a analisar se vale a pena sim eu entrar nesse mercado. Então você já começa a ter uma clareza e você já começa a ter novas ideias. E a terceira parte é: quais são minhas estimativas de lucros e ganhos com isso, para ver também se vale a pena atuar nesse mercado. Obviamente, quando você vai oferecer um produto ou serviço, você tem uma ideia de quantos clientes você precisa ter para ver se de fato aquele produto ou serviço que você vai oferecer vai dar conta, digamos assim, do que você precisa para manter o seu negócio. Então eu chego à conclusão que na minha região, para um determinado serviço ou produto, eu tenho uma procura de 2.000 pessoas. E eu percebo que eu preciso atender apenas 20 pessoas para conseguir ter o lucro e os ganhos que eu pretendo ter. Até porque eu dou conta de atender 20 pessoas num mês. Se eu tenho uma demanda de 2.000, eu vejo o número de concorrentes. O número de concorrentes sobra alguma fatia de mercado para dar conta da minha demanda. Então eu chego à conclusão que vale a pena, que é um bom caminho se guiar pelaquela direção. Então, qual é o melhor dos mundos? É eu fazer toda a análise da primeira parte, como eu falei, que é a parte interna, e a análise da parte externa, que é o que o mercado oferece. Fazendo toda essa análise, você vai cada vez mais pegar aquele leque de várias opções que você tinha e filtrar até de fato você chegar na última parte de toda essa análise de mercado, que é você tomar a decisão. Então é isso. Você começa a filtrar as oportunidades e vai cada vez mais simplificando para um número menor de oportunidades, até você ter 3, 4 no máximo e tomar a decisão de qual caminho eu vou seguir a partir dali. Mas lembre-se, no primeiro momento, não reduza, expanda as possibilidades. No segundo momento, filtre e diminua, reduza, até tomar a decisão de fato de qual vai ser a oportunidade que você vai seguir. Legal, legal. Vale lembrar também que, né, na hora de tomar essa decisão tem que ser uma coisa que a pessoa goste, né? Que ela ame fazer. Porque a maioria das pessoas que parte para a informalidade justamente é por estar por não estar gostando do que faz.
por não estar satisfeita com o emprego dela, com o que ela faz. Então, se ela for fazer um negócio visando só lucros, visando dinheiro, e não é aquilo que ela gosta, ela mais para frente ela vai cair no mesmo problema. Ótima observação, excelente observação. Quando eu me propus a, junto com vocês, iniciarmos esse podcast, era justamente para ajudar que as pessoas tivessem a oportunidade de, quando decidir trabalhar por conta própria, é para poder fugir disso, fazer algo que elas não querem, deixar de viver uma vida que elas não gostam e poder fazer algo que realmente elas amem. Então, de fato, o mais importante nisso tudo, e é por isso que é importante essas listas, para que você consiga descobrir algo que realmente vai te satisfazer, vai trazer uma satisfação pessoal. Porque só o dinheiro não vai ser o suficiente para fazer a pessoa ter felicidade. Muitas vezes vai ser melhor ganhar um pouco a menos do que ganharia em uma outra área de atuação, mas fazer algo que realmente vai trazer uma satisfação pessoal. Esse é o propósito. Esse é o propósito do podcast. A gente ajudar as pessoas a, de fato, viverem daquilo que elas amam. Aqui nós queremos ajudar as pessoas a pegar aquela ideia, aquele trabalho que ela já executa ou a profissão que ela já tem e conseguir trabalhar por conta própria e ser feliz fazendo o que ama. Então, esse é o propósito. Porque realmente, se a pessoa fizer algo que lá na frente não vai trazer uma satisfação pessoal para ela, ela vai acabar caindo no mesmo problema. Ela vai trabalhar por conta própria, ok, é algo de bom, que é algo que vai trazer satisfação, porém, ela vai fazer algo que não vai trazer uma satisfação pessoal e a médio e longo prazo, isso não vai trazer uma alegria e vai acabar voltando para a estaca zero. E pode ser até que ela pare de fazer aquilo que está fazendo agora por conta própria e volte para a estaca zero, de repente até de ter que procurar emprego, procurar outras oportunidades por não estar satisfeita. Então, sem dúvida, é fundamental que a pessoa, na hora da decisão, faça algo que realmente vá trazer essa satisfação. Bacana, bacana. E em relação ao planejamento? Certo. Uma vez que a pessoa fez toda essa listagem... Bom, bacana, bacana. E em relação ao planejamento? Muito bom. O que acontece? Uma vez que a pessoa tinha um leque grande de opções, chegou a um leque bem menor, chegou a um número menor, fez uma tomada de decisão, que é importante também ressaltar rapidamente sobre a tomada de decisão. A pessoa ela tem ferramentas para a pessoa tomar essa decisão. Eu pretendo, talvez, num outro podcast, falar sobre essas ferramentas de coach para a pessoa tomar a decisão. Mas ela vai ter que tomar uma decisão, ela vai ter que pesar qual que é melhor. Mas, finalizado isso aí, ela tem que se planejar. Por quê? Se você não fizer um planejamento, você tem uma chance menor de ter um resultado, e isso também influencia muito na questão do medo. Quando você não sabe o que te espera, isso te causa mais medo. Então, planejar é fundamental. Tomada essa decisão, a pessoa agora ela vai planejar e a dica que eu dou é para ela usar o método Canva, a ferramenta Canva. Na ferramenta Canva, a pessoa consegue jogar lá custos, quanto ela vai ganhar, despesa, o que ela vai oferecer, para quem ela vai oferecer. É uma ferramenta completa onde a pessoa joga todas as informações e ela consegue ter uma visão geral do negócio dela e, inclusive, ela consegue ter um prognóstico, digamos assim, uma ideia futura do que é a espera naquele negócio. E, a partir daí, ela começa a ver se realmente vale a pena. O Canva também vai ajudar na tomada de decisão. Você pode, inclusive, se no final ter ficado entre 3, 4 oportunidades, fazer o Canva das 4. Porque aí você vai ter uma visão macro do seu negócio, uma visão macro daquilo que te espera, tanto em matéria de gastos, em matéria de ganhos, de possibilidades, de oportunidades, de desafios. Você começa a ter uma visão mais clara e você vai ter um planejamento mais assertivo. Então, a dica que eu dou é utilizar a ferramenta Canva na hora de fazer o planejamento propriamente dito do seu negócio. Na hora desse planejamento é importante também ver
tipo assim, ela tá começando o negócio agora. É o primeiro negócio dela. Então, ela, como que eu vou falar? Ela precisa saber gerir o tempo. Por ela ser dona do próprio negócio, ela vai trabalhar 8 horas, vai trabalhar mais que 8 horas. Muitas das vezes vai precisar trabalhar finais de semana. Muitas das vezes vai trabalhar feriado. Porque ali tudo depende exclusivamente dela. Isso faz parte, deve fazer parte do planejamento. Com certeza deve fazer parte do planejamento. Inclusive, no nosso podcast sobre produtividade, nós falamos mais a fundo sobre isso, sobre a parte do planejamento. Deve sim fazer esse planejamento de tempo, sim, fazer uma gestão de produtividade. Por quê? Uma coisa é você trabalhar para uma outra pessoa, onde você chega lá, você tem um horário a cumprir, você já tem as metas do que você tem que bater, você já tem todo o cronograma do que você tem que fazer. Quando você trabalha por conta própria, se você não tiver autodisciplina e o autogerenciamento para fazer tudo isso, você pode se perder. E o que você falou de que muitas vezes vai trabalhar final de semana, mais de 8 horas, isso é uma coisa que, inclusive, é uma lenda antiga que as pessoas achavam que quando eu sou o dono do meu negócio, eu trabalho menos. É o contrário. Quando você é o dono do seu negócio, você trabalha muito mais. Primeiro, quando você é o dono do seu negócio, você vive o seu negócio. Então não existe feriado, não existe final de semana, não existe sábado, não existe domingo, não existe nada. Você está o tempo todo conectado ao seu negócio. O seu negócio é parte de você. Você vive para o seu negócio. Só que a notícia boa que eu tenho para dar é o seguinte: quando você é o dono do seu negócio, quando você trabalha para você, você vê o seu negócio como um filho. Você quer criar ele, você quer fazer ele crescer, quer fazer ele estar bem. Então você vai trabalhar mais tempo, mas você não vai sentir. Você vai ficar horas ali, depois do horário e tal, mas você vai estar feliz porque você ama o que você faz e porque você vê o resultado exato daquilo que você está fazendo no final do seu dia. Quando você trabalha para outras pessoas, parece que você tem um sentimento de que eu trabalho muito e ganho pouco. Um exemplo. Agora, quando você trabalha para você, você sempre vê o fruto do seu trabalho ali, de fato, sendo entregue na medida que você se dedicou a ele. Então, mesmo que você venha trabalhar mais, você vai trabalhar feliz. Porém, não adianta trabalhar mais e trabalhar errado. Tem que ter uma gestão de tempo, tem que ter ferramentas de produtividade, como falamos no outro podcast. É importante ter gestão de tempo, ferramenta de produtividade e o entusiasmo, isso vai vir natural. E quando você faz o que você gosta, você quer ver ali o seu trabalho dar certo. E quando o seu filho está ali para crescer, para evoluir, você vai estar ali fazendo ele crescer, fazendo ele evoluir. Você quer que ele cresça. Então, é algo que não vai ser um problema, a questão do entusiasmo, mas a questão da produtividade do tempo. Se você não se organizar, você não vai conseguir ser produtivo como deveria. Então, tem sim que estar muito atento a isso. Bacana, bacana. E em relação àquelas pessoas que têm medo, né, de tomar a decisão, enfim, será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? O que você pode me dizer para essas pessoas? É o seguinte, você fez um planejamento, você não chegou a esses negócios assim de forma achismo, de forma aleatória, não. Você fez uma análise. Você utilizou ferramentas do Google ou outras ferramentas que você queira. Você analisou demanda de mercado. Você fez o planejamento para ver as possibilidades. Você analisou internamente aquilo que você quer. Então, você ficou entre 2 ou 3. Qualquer uma das 2 ou 3 serão boas oportunidades, porque você já analisou que elas são boas oportunidades. Isso em si já é um indício de que você não vai tomar a decisão errada, porque no final, a decisão final de para qual caminho que eu vou, ela está muito mais ligado a um gosto, a um prazer, a uma coisa muito interna sua. Porque tudo que tem influencia na parte externa, você já eliminou. Você já planejou, você viu que tem demanda, você viu que é um trabalho que vai dar certo. A decisão em si, ela é, como eu vou dizer, imagina você foi num restaurante. Eu adoro estrogonofe, eu adoro
lasanha, um exemplo, né? No meu caso, eu não adoro tanto não, só dei o exemplo. Eu gosto de bife com batata frita. Mas tudo bem, vamos lá. Eu adoro lasanha, eu adoro estrogonofe. E agora, qual eu como? É a mesma coisa. As duas vão me deixar satisfeito. As duas vão me fazer felizes. Não se preocupa com isso. A decisão que você tomar vai ser a decisão certa. Por quê? Qualquer uma das duas vai me levar para um lugar que eu vou ficar feliz. Então, você não pode ter tudo. O maior problema de tomar uma decisão é: se eu comer a lasanha, eu não vou ter o prazer que o estrogonofe me oferece. Se eu comer o estrogonofe, eu não vou ter o prazer que a lasanha me oferece. Se eu for por um caminho tal, eu vou ter um monte de coisas boas, mas aquelas coisas boas que eu teria no outro caminho eu não vou ter. Mas se eu for pelo caminho lá, eu não vou ter o que aqui me oferecia. Então não adianta. Você sempre vai ter que abrir mão de algo. O principal dessa tomada de decisão você já fez lá atrás, que foi um estudo muito forte interno e um estudo muito grande externo. Você sabe que qualquer uma das duas é um bom caminho. A decisão final, não se preocupa tanto com isso. Não dá para ter tudo. Põe na sua cabeça o seguinte: eu vou ter coisas boas dos dois lados. Então, não dá para ter tudo. Eu já sei que qualquer um dos caminhos são bons. Escolhe um e vai. E não E vai adianta, até o fim. e não adianta se lamentar depois. Ah, por que que eu não fiz? Por que que eu deixei de fazer, né? Você teve a oportunidade, você deixou de fazer, Porque você teve que escolher um outro caminho. isso aí. Então, não tem o que fazer. Eu já acredito que mesmo tendo todos os dados em mãos, todas essas informações, é uma decisão, é uma coisa assim humana. Pode acontecer de mesmo você estar com todos os dados corretos em mãos, tomar uma decisão errada, mas ali você é seu próprio patrão, você pode voltar, rever aquilo, como aconteceu com o WhatsApp recentemente, né? Sim, Eles tentaram a mudar questão da uma política. política lá, viu que não ia dar certo e voltaram atrás. Exatamente. E além do mais, sempre tem o dia seguinte. Se você for por um caminho e não deu certo, o mundo não acabou ali, não. Você pode voltar e seguir por um outro caminho. A única dica que eu deixo em relação ao seguinte: não volta muito cedo. Se você estudou, se você acredita que aquilo pode dar certo, você não pode simplesmente desistir nas primeiras adversidades. Vai até o final. Vai até o final. Se você viu que aquele caminho é um bom caminho, você acredita que é um bom caminho, não se deixa impedir pelas barreiras. As barreiras, elas vão te tornar mais forte e elas vão surgir para que você crie opções, crie soluções que vão tornar você melhor. Agora, se você chegou no final do caminho, você já chegou lá e fala: não é o que eu quero, é outra situação. Você já chegou no final e viu que não é o que você quer. O mundo não acabou. Faça outra coisa da sua vida. Você está livre. Você tem oportunidade. O principal disso tudo é que você aprendeu como chegar lá. Você já sabe tudo que tem que fazer. Então, se você... E deu certo. Deu certo. Você só parou porque você falou: não é o que eu quero para mim. Mas você não desistiu no meio do caminho. Você foi até o final. Você falou que não quer. Ok. Mas você já sabe que quando você tem determinação, perseverança, se planeja, se organiza, você pode atingir o caminho que quiser. Mas se esse caminho aqui, quando você chegou no final dele, não é o que você quer, seja feliz, vá para o próximo. Você já sabe o caminho das pedras. Bacana, bacana. Com relação assim, ao investimento, para aquelas pessoas que estão começando, teria alguma forma? Quais são o caminho? Às vezes, pô, beleza, eu quero montar um negócio, quero tocar, mas falta verba, falta grana. E aí? Você teria alguma dica para poder passar para essas pessoas que estão iniciando? Sem dúvida. A dica, inclusive de forma mais ampla, está no podcast Como Abrir com Poucos Recursos. Foi o nosso outro podcast sobre como abrir um negócio com pouco investimento. A dica que eu dou é dentro disso. Para você arrumar investimento de uma maneira formal, o ideal é que você tenha um CNPJ. E hoje em dia é fácil você ter um CNPJ com um MEI ou então com uma empresa simples, né? Onde você não precisa de sócio, ok? Mas se você tem poucos recursos, não está conseguindo montar conseguir esse investimento e você quer montar o seu negócio mesmo assim, o que eu digo, a dica que eu dou é o seguinte:
começa oferecendo um serviço com aquilo de mais que tenha menos, que exija menos custo. Por exemplo, eu vou oferecer um serviço, no teu caso, como fotógrafo. Se você oferecer um serviço de book externo, você pode me falar melhor. Se você oferecer um serviço de book externo, talvez você vai exigir menos equipamento do que se você oferecer um serviço no estúdio, que exige mais equipamento. Ou talvez você vai ter mais investimento se você tiver que fazer casamento, por exemplo. Então, beleza, né? Eu tenho um serviço onde eu posso oferecer os três. Mas o que me exige menos custo é esse, é o X, talvez um externo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar trabalhando somente pelaquele que me exige menos investimento. Eu tenho uma gama enorme, um leque de produtos, mas esse me exige menos investimento. Eu vou aqui. Porque eu começo a fazer o externo, nesse caso. Eu falei certa ordem, é isso mesmo, do investimento? Você é o especialista na fotografia. Mas vamos lá. Se eu começo com o externo que me exige menos, e aí, quando eu começo a ter retorno financeiro, eu começo a investir em equipamentos para estúdio e para casamento e para outros tipos de serviço, para drone e por aí vai. Então a dica é, se você não tem como conseguir um investimento de uma maneira formal, começa então a oferecer os serviços com que te exija menos custos e menos investimento, porque aí você consegue fazer sua máquina girar e depois você investe nos outros produtos e serviços. Bom, fechando, em relação ao investimento, a pessoa ela deve começar com o que ela tem. E ela tem um espírito empreendedor, né? Ela pode ter várias coisas em casa que não estejam em uso, que tem um determinado valor, que ela pode vender isso, né, nos grupos, né, para somar uma quantia a mais para ela poder investir, né? Sim, sim. O que você tem que ver como empreendedor, porque afinal de contas, isso é uma coisa que eu sempre falo. Tem que virar a chave. Você trabalhava para alguém, mas você agora vai trabalhar para você. Você é um empreendedor. Independente do tamanho do seu negócio, você é um empreendedor. Independente se você é só uma pessoa que está iniciando, você já tem que ter a visão do empreendedor. E o empreendedor é um resolvedor de problemas, é um criador de soluções. Então, hoje em dia, a gente tem muita ferramenta aí para isso também, né? Você tem coisas em casa que você não usa, vende, tem OLX, tem um monte de lugar, vende, a partir dali você começa a capitanear recursos para investir no que realmente você precisa. É uma solução também. Tem que resolver problema. Você tem que botar na tua cabeça que a partir de agora você não é mais a pessoa que comenta o problema ou que cita, não. Você é a pessoa que resolve. Então, sem dúvida o que você falou é muito legal também. A pessoa se atentar em qual a solução que eu posso ter também para angariar recursos aqui para o meu negócio. Sem dúvida, de fato é isso. Bacana, bacana. E pra gente fechar aqui o módulo, né? Como saber se a gente tomou a decisão correta ou não? Ah, essa pergunta é boa, hein? Você nunca vai saber. O que você vai saber é o seguinte: se você está feliz. E isso, para mim, já é a resposta. Porque no fundo, intimamente, quando a pessoa pergunta, e como eu estou saber se eu tomei a decisão correta? Na verdade, ela não está preocupada com o que ela está vivendo agora, com a decisão que ela está. Ela está vivendo, na verdade, e se eu tivesse ido pelo outro caminho? E nesse sentido eu falo, você nunca vai saber se você tomou a decisão correta. Porque você está vivendo esse caminho, você não está vivendo o outro. O outro você não vai saber, porque você não fez. Mas isso não importa. Você está feliz? Está satisfeito? Sua coisa está evoluindo? Seu negócio está andando, está caminhando? Você está feliz? Isso é o que importa. Não adianta você ficar se martirizando, mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, ok. Se você puder, se seu negócio está estabilizado, você também, nada te impede de também fazer outras coisas. Se você acha que está nessa dúvida e como seria tivesse feito e quer fazer, nada te impede. Você pode ter quantos negócios você der conta, mas você tem que fazer tudo bem feito. Não adianta também ter vários negócios e nada bem feito. Então essa decisão de eu tomei a decisão certa, para mim a resposta para essa pergunta é: se eu for feliz no que eu faço, se eu tenho o resultado que eu busquei, às vezes até mais,
Então eu tomei a decisão certa. Maravilha, maravilha. Bacana, bacana. E com relação à tomada de decisão, eu vejo que o empreendedorismo, eu vejo que a pessoa nasce com o dom, né, de empreender. Mas existem várias ferramentas para serem desenvolvidas. Quem não tem, às vezes, acha que não tem um perfil, pode ser lapidado com o tempo. Não sei da forma que você entende, o Júnior, mas eu vejo dessa forma, né? É, correto. E, inclusive, essa tomada de decisão não seria a correta, mas assim, a mais assertiva, né? Porque a intenção é melhorar cada vez mais, evoluir cada vez mais. Tá sempre em busca dessa decisão correta, certo? Isso aí, em busca do conhecimento. Então, obrigado e até o próximo podcast. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Então é isso, até o próximo podcast. Obrigado.